Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vasco, o Vasco vai entrar em campo daqui a pouco, às 6 horas da tarde aí, para enfrentar o Nova Iguaçu. Vamos trazer aqui a provável escalação do Vasco, reforços titulares no time de hoje, hein, pessoal? Muito provavelmente teremos estreias no Vasco hoje. E também vamos falar aqui da situação do zagueiro Leandro Castan, que tenta aí renegociar os seus salários para, quem sabe, permanecer no Vasco. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, como de costume, se inscrever aí no canal, só clicar aí embaixo no inscreva-se, é muito fácil. Se você é novo, se inscreve aí, vamos em busca de 140 mil inscritos. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nada e receber todas as notícias do Vascão e todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar hoje o Nova Iguaçu aí às 6 horas da tarde, com a transmissão somente do pay-per-view aí da Vasco TV e também do pay-per-view do próprio Campeonato Carioca, né? O Vasco que tenta vencer a primeira aí no Cariocão, perdeu todos os seus jogos aí jogando com a base, né? Os garotos da base não foram capazes de vencer aí no Campeonato Carioca, mas deixaram aí alguns bons valores aí pro Vasco analisar melhor, né? O técnico Marcelo Cabo, obviamente, deve ter gostado bastante do futebol do Laranjeira, principalmente que, na minha opinião, foi um dos melhores jogadores, juntamente com o MT ali também, desses jogadores aí da base, e com certeza vão ter mais oportunidades. Inclusive o próprio MT vai ser mantido no time titular hoje, porque o Vasco também não tem outro lateral esquerdo para colocar na equipe, né? O Zeca ainda talvez não está 100%, e também o Riquelme se recupera de lesão. Hoje o Vasco colocará um time um pouco mais forte do que foi nas primeiras rodadas aí do Campeonato Carioca, né? Com os jogadores já do elenco principal realmente do Vasco, e muitos jogadores titulares, né, em tese titulares absolutos, não irão para esse jogo, como é o caso do Leandro Castan, o Martim Benítez, que está no processo de negociação com o São Paulo, o Germancano, que ainda se recupera de lesão tida na última rodada do Campeonato Brasileiro, naquele jogo contra o Goiás, né? Quem se lembra, quem assistiu o jogo, lembra que o Cano saiu contundido naquela partida e ainda está se recuperando daquela lesão e não vai entrar em campo hoje. A provável escalação do Vasco hoje deverá ser o goleiro Lucão, Caio Tenório, a zaga aí composta pelo Hernando, fazendo a sua estreia, zagueiro contratado recentemente, juntamente aí com o Ricardo Graça, e também na lateral esquerda o MT, mais uma vez improvisado. No meio campo, o meio que vinha jogando no ano passado, né? Andrei, também aí o Bruno Gomes e o Carlinhos como 10. O Carlinhos, que vai ser o organizador, o Vasco até o momento não contratou nenhum outro meio campo, vai perder o Martim Benítez, é inevitável a saída do Benítez, ainda falta só algumas questões burocráticas para ser anunciado oficialmente como reforço do São Paulo. O Vasco somente vai ficar com o Carlinhos como meia, né? Aquele meia um pouco mais avançado, vai ter que ir ao mercado para contratar jogadores para essa posição. Camisa 10 precisa urgente mesmo pro elenco do Vasco. Completando o time, provavelmente devemos ter mais uma estreia do Marquinhos Gabriel, ganhando aí a vaga no time titular, barrando o Thales Magno do time titular. Também aí possivelmente o Thiago Reis mais enfiado e o jogador João Pedro da base jogando na ponta direita. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje. Se não jogar o João Pedro, provavelmente deverá jogar aí o Gabriel Peck. E deixa aí nos comentários se te agrada essa provável escalação. Eu colocaria o Laranjeira no lugar do Thiago Reis, viu, pessoal? Para falar a verdade, o Laranjeira, apesar de não ser aquele centroavante, como é o Thiago Reis, né, fica um pouco mais fixo lá na área, eu acho que seria mais interessante ter o Laranjeira nesse time para dar uma sequência, dar mais moral ainda pro garoto, porque o Thiago Reis a gente já tá cansado de ver ele jogar com a camisa do Vasco, e o Laranjeira mostra que tem sim qualidade e pode sim ajudar bastante o Vasco nessa temporada aí de 2021, e manteria sim ele aí no time titular do Vasco. Deixa aí se você faria alguma outra alteração nesse time. Marcelo Cabo hoje, treinador, fazendo a sua estreia aí como técnico do Vasco, né? Já está tudo certinho para ele comandar a equipe aí à beira do gramado hoje. Deixa aí embaixo também qual o seu palpite para essa partida. Na minha opinião, hoje vai ser 2-0 pro Vasco. Hoje a gente ganha, se Deus quiser, aí o Vasco dá um respiro no Cariocão, porque não pode fazer feio, né, Vasco? Pelo amor de Deus, né, cara? Bom, agora vamos falar de jogadores, né? Jogadores saindo do Vasco, jogadores que podem chegar no nosso clube. Vamos atualizar aqui o torcedor, né? O Vasco que perdeu essa semana aí, o Fernando Miguel e o Iago Pikachu já saíram do nosso clube, né? O Fernando Miguel para o Atlético Goianiense e o Iago Pikachu para o Fortaleza. Ambos já estão concretizados e o Vasco também corre atrás de resolver a situação. Leandro Castan, né? O zagueiro que a gente está falando aqui diariamente dele. Parece que o Vasco tem o interesse, de acordo com o UOL, em permanecer com o zagueiro, só que tentam a renegociação aí para abaixar
baixar os salários do atleta, né? O jogador com certeza deve receber mais de 300 mil com a camisa do Vasco e o Vasco não tem essa grana para bancar jogadores nessa temporada. E o Leandro Castan talvez vai ter que reduzir pela metade os seus salários se quiser continuar no Vasco também, né? Só que até o momento o Vasco talvez esteja aguardando uma proposta aí pro Leandro Castan deixar o Vasco. Até o momento não chegou nenhuma proposta, somente especulações. Se falou do nome do Atlético Mineiro, do Corinthians, só que nada de oficial pro Vasco. E até o momento o Leandro Castan segue lá treinando normalmente com o elenco vascaíno. Ele não irá pro jogo de hoje, mas ainda está no nosso elenco. O Vasco ainda espera resolver essa situação. Já que tá fazendo um enxuga danado lá no elenco e também no clube, né? O Vasco que pretende economizar muitos milhões aí com jogadores saindo do Vasco, também funcionários que foram demitidos do Vasco e com certeza o Vasco passa por um grande processo de reconstrução e muito isso também passa pelo Alexandre Pássaro, que na minha opinião está fazendo um baita trabalho, fazendo uma reformulação que a gente já pede há anos no Vasco, principalmente do elenco, né? Elenco é o principal, né? O Vasco contratou esses jogadores e muitos jogadores sem capacidade nenhuma de vestir a nossa camisa e o Alexandre Pássaro está fazendo um limpo, está realmente tirando esses jogadores do Vasco para aí sim, quem sabe, montar um time mais competitivo para, quem sabe, na próxima temporada, voltando para a elite do futebol, montar assim um Vasco mais forte para a próxima temporada aí de 2022. Tomara que isso aconteça e que o Vasco continue nos trilhos certos, né? Porque vem sendo bastante elogiado o Alexandre Pássaro, o torcedor vascaíno vem gostando do trabalho feito por ele e a gente aguarda ainda mais contratações que realmente vão acontecer conforme confirmou essa semana aí o próprio dirigente do Vasco. O Vasco ainda pretende contratar um goleiro, né? Perdeu o Fernando Miguel, está indo ao mercado buscar um nome de um goleiro, se especulou bastante ontem o nome do goleiro Júlio César, ex-goleiro do Grêmio, ex-goleiro do Fluminense, jogou também, se eu não me engano, no Benfica e no Botafogo. Jogador muito fraco, na minha opinião, não seria válido essa contratação desse goleiro e teve um nome logo descartado pelo próprio Alexandre Pássaro, disse que não existe nada de negociações do Vasco com esse goleiro e o Vasco segue ainda no mercado buscando um nome aí para nossa meta. Eu acho que o Vasco deve manter ainda o Lucão para testar, ver se o goleiro vai sair bem, mas na minha opinião seria válido o Vasco contratar um nome logo para definir quem será o seu goleiro para a temporada, porque se o Lucão falha, meu amigo, aí vai ficar bem complicado, o torcedor vascaíno vai ficar pé da vida e vai criticar bastante a diretoria por não ter contratado um goleiro. Na minha opinião tem que ser prioridade a contratação de um goleiro urgente aí para o Vasco. O Vasco que sondou o goleiro Tadeu, só que o Goiás já deu uma tirada no Vasco, hein, pessoal? Olha só, o Vasco está sendo tirado pelo Goiás toda hora. E gente do Goiás disse que o Vasco não pagou nem o Sidão e vai pagar o Tadeu. É um absurdo, né, cara? Esse é o reflexo aí da administração que foi do Alexandre Campelo, né? Que foi aí ele que contratou esses jogadores, contratou Sidão pro Vasco, contratou aí muitos jogadores, renovou o contrato de Weller. O torcedor passa por essas humilhações aí diariamente, né? Time pequeno como o Goiás querendo zoar o Vasco. É um absurdo, né? Porque o Vasco não paga, o Vasco é mal pagador e infelizmente tem que ouvir isso aí. Às vezes um goleiro tipo o Tadeu, um jogador que não é um goleiro excepcional, não é um goleiro da primeira prateleira, não deseja vir pro Vasco e prefere ficar no Goiás do que jogar no nosso clube devido a essa péssima imagem que o Vasco construiu nesses últimos anos. Infelizmente essa é a nossa realidade, né? Tomara que isso mude, que essa nova diretoria aí do Alexandre Pássaro, que vem trabalhando bem, consiga mudar esse cenário vascaíno aí que está no mercado, né? Muitos jogadores preferem jogar em time pequeno do que vir jogar no Vasco. Mas também, como a gente falou ontem, deve anunciar aí também nos próximos dias a contratação do atacante Morato, ex-jogador do Red Bull Bragantino. Essa e a do Paulinho Boia, né, que depende do Martim Benítez, são as contratações que estariam hoje um pouco mais perto de acontecer aí no nosso clube. Deixe aí nos comentários quem você gostaria de ver aí na meta do gol do Vasco, né? E também se você tentaria um acordo aí com o Leandro Castan. Não tá chegando proposta e o jogador provavelmente vai ter que permanecer no Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada. Comenta aí embaixo qual o seu palpite para o jogo de hoje. Vasco e Nova Iguaçu. Jogo aí importante. O Vasco vai entrar com um time um pouco mais forte. Alguns reforços dentro de campo hoje. Tomara que o Vasco consiga vencer com tranquilidade. É isso aí, pessoal. Forte abraço. Saudação vascaína a todos.